Pelo menos 38 pessoas morreram num ataque israelita maciço a Khan Yunis, em Gaza. Antiga presidente da Lituânia alerta que Putin ameaça a segurança dos países bálticos em entrevista à Euronews. Apesar da falta de sintonia na política externa, Ursula von der Leyen elogiou os progressos da Sérvia em direção à adesão à União Europeia. China impõe tarifas às aguardentes europeias em França. Os produtores de conhaque temem as consequências. Pelo menos 38 pessoas foram mortas em Khan Yunis na sexta-feira, num ataque aéreo israelita, de acordo com as autoridades sanitárias de Gaza. O ataque é o último de uma série de ataques maciços durante a noite em Gaza. No início da noite, as forças israelitas atacaram uma escola, bem como casas no campo de refugiados de Jabalia, e invadiram o hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, forçando a evacuação dos seus pacientes. 3 jornalistas da televisão Al Mayadeen, sediada em Beirute, foram também mortos no Líbano na sexta-feira. Os ministros da Informação do Líbano classificaram o ataque ao complexo, que alberga vários órgãos de comunicação social, como um crime de guerra. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken reuniu-se com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, em Londres, após uma viagem ao Médio Oriente. Na quinta-feira, Blinken esteve no Catar, onde disse esperar o relançamento das conversações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas nos próximos dias. A Lituânia vai continuar a ser um parceiro responsável da União Europeia e da Ucrânia se o centro-esquerda conseguir formar um novo governo. A garantia é dada pela antiga presidente lituana, Dalia Grybauskaitė, em entrevista à Euronews. Yes, it is a large probability that we will have now center-left government, but from foreign policy point of view, I do not see at all any serious changes. It will be continuity, responsible behavior towards our partners, pro-European stance, pro-NATO stance, pro-Ukrainian stance. A segurança interna é uma das preocupações a marcar o recente processo eleitoral na Lituânia. Para a antiga chefe de Estado do país, um acordo de paz na Ucrânia que permita à Rússia manter os territórios ocupados, como pretende Vladimir Putin, apenas vai dar espaço para a Rússia se preparar para uma nova agressão a outros países vizinhos, como os Estados Bálticos. It's not necessarily Baltic states, it could be also Moldova, it could be even Georgia, it depends on elections also. So from this point of view, Putin's Russia today is dangerous neighbor. It's not just Russia, but Putin's Russia. And especially because then Putin started open war towards its neighbors, he has no way back. And until the end of his time, he will be in the war mood. And that means in the more intensive war mood or less intensive, he will be always dangerous to the European Union and to its neighbors. Dalia Grybauskaitė esteve em Portugal para as conferências do Estoril, onde participou num painel sobre diplomacia e cooperação internacional com o antigo chefe de Estado da Mongólia e o ex-primeiro-ministro da Tunísia. Em périplo pelos Balcãs, Ursula von der Leyen chegou à Sérvia, um dos candidatos à União Europeia com quem a relação é mais complicada. Uma das razões é a falta de apoio do presidente Aleksandar Vučić às sanções do bloco contra a Rússia. A presidente da Comissão Europeia quer tentar pôr fim aos flirts de Vučić com a Rússia e com a China. Srbija naravno da je predsjednica von der Leyen tražila od Srbije mnogo veću usaglašenost sa deklaracijama, spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, usaglašenosti po nekim drugim pitanjima i ništa mi ne krijemo kada razgovaramo između sebe. Para aderir à União Europeia, um dos objetivos da Sérvia, a política externa tem de estar alinhada com a de Bruxelas. Embora esse trabalho não esteja ainda concluído, von der Leyen acredita que a Sérvia avançou noutras reformas, como a do Estado de Direito. And you have shown that deeds follow your words. And it is in this spirit that we are working together on the opening of the Cluster 3. Não há um ano definido para a adesão da Sérvia à União Europeia, mas recentemente Vučić afirmou que seria difícil isso acontecer antes de 2028. O chanceler alemão está numa visita de 3 dias à Índia com ambições nacionais e europeias.
Em Nova Delhi, Olaf Scholz encontrou-se com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Os dois assinaram acordos de cooperação no comércio, energias limpas e até na defesa. Para contrabalançar a influência da China, Scholz quer uma Índia forte também na Europa. Als Bundeskanzler setze ich mich insbesondere für ein ehrgeiziges Freihandelsabkommen zwischen Indien und der Europäischen Union ein. Davon würden alle Seiten wirklich profitieren und es sollte unser Ehrgeiz sein, hier endlich voranzukommen. A guerra na Ucrânia também foi tema. Perante Modi, que é próximo de Putin, Scholz disse que ninguém pode fechar os olhos ao conflito. Daher befürworte ich es ausdrücklich, dass Indien für einen dauerhaften und gerechten Frieden eintritt. Und ich freue mich über die Bereitschaft, die verlässlichen Beziehungen zu allen Parteien zu nutzen, um zu einer politischen Lösung des Konfliktes beizutragen. Olaf Scholz deixou claro que, enquanto estiver em guerra, a Ucrânia não pode ser membro da NATO. O chanceler alemão falou sobre os planos de Kiev um dia antes do encontro com Modi. Manifestou preocupação com o pedido da Ucrânia para que haja um convite imediato de adesão à aliança. Para Scholz, não há necessidade de acelerar o processo por agora. A Presidente do Parlamento Europeu aponta o Papa Francisco como um líder na promoção da reconciliação e da paz. Roberta Metsola esteve reunida com o Sumo Pontífice no Vaticano numa audiência que durou pouco mais de meia hora. Garantiu a Francisco que a humanidade e a busca da paz vão orientar sempre a atividade do Parlamento Europeu. Os dois discutiram os principais tópicos da agenda europeia e internacional. Metsola sublinhou que o bloco comunitário é inabalável no apoio à Ucrânia contra o que considera ser a guerra injustificada da Rússia. O Médio Oriente foi outro dos tópicos da conversa. A chefe do hemiciclo europeu realçou que a Europa está a tentar reduzir as hostilidades na região. Pôs ainda o foco na necessidade de encontrar uma forma de alcançar a paz a longo prazo. Sobre a migração, Metsola defendeu uma abordagem europeia e centrada no ser humano. Acrescentou que nenhum país ou indivíduo em dificuldades deve ser deixado sozinho. A cidade vinícola de Cognac, no sudoeste de França, está no epicentro de uma guerra comercial entre a China e a União Europeia. Desde meados de outubro, Pequim impôs medidas antidumping temporárias para as importações de aguardentes europeias, incluindo o Cognac. Isto acontece depois da Comissão Europeia ter afirmado que pretende impor pesadas tarifas sobre os veículos elétricos provenientes da China. A ansiedade e a frustração crescem entre os produtores de Cognac. Nous sommes pris en otage d'une situation dans le cadre d'un conflit entre l'Europe et la Chine sur les véhicules électriques. Cognac n'y est strictement pour rien, on est complètement sacrifié. Donc on peut encore rattraper la situation. Il en va de notre gouvernement de trouver des solutions, de se rapprocher de la Chine et de voir quelles discussions il peut y avoir hors Europe. Je rappellerai que la Chine, c'est notre premier marché en valeur, j'insiste beaucoup, notre deuxième en volume. Prevê-se que França seja o país mais afetado pela decisão. As vendas para a China geram 1.000 milhões de euros por ano. Para além do mau tempo e da colheita deste ano, os produtores de Cognac receiam que a decisão possa ameaçar o futuro da profissão. Venir rajouter ce sujet des taxes chinoises qui nous ferait perdre notre deuxième marché, ça entraînerait des conséquences catastrophiques pour tous les opérateurs, viticulteurs, négociants et toute la filière qu'il y a autour de nous. A decisão da China afeta todas as bebidas espirituosas feitas a partir da uva, como também o armagnac ou a grappa. Em ano de eleições europeias, os fundos atribuídos pelo Parlamento Europeu aos grupos políticos foram pagos numa base semestral e não anual. As eleições de junho foram um fator de mudança, com alguns grupos a ganharem lugares no hemiciclo e outros a perderem, como os verdes e os liberais-democratas. A maior parte destes fundos é distribuída proporcionalmente ao número de deputados do grupo.
Durante o semestre, o Parlamento Europeu pagou 31 milhões de euros aos 7 grupos políticos e aos deputados não inscritos. O Partido Popular Europeu recebeu mais de 8 milhões de euros, os sociais-democratas receberam quase 6 milhões e os patriotas pela Europa receberam 3,7 milhões de euros. No fundo da tabela, o Grupo Europa das Nações Soberanas, que conta 25 eurodeputados, recebeu 1,17 milhões de euros. Contas feitas, um deputado europeu angaria cerca de 90 mil euros por ano para o respectivo grupo. The European Parliament allocates around 65 million euros a year for the support of the political groups. Most of it is distributed proportionally, so 97.5%. 2.5% is distributed in equal shares, but the bulk is distributed in proportion to the number of members of European Parliament that the political group has. So bigger groups get more funding, smaller groups get less funding. O orçamento do Parlamento Europeu é a única fonte de financiamento dos grupos políticos e dos deputados não inscritos. Estes fundos são utilizados para cobrir as respectivas despesas administrativas e operacionais. Por outro lado, não podem ser utilizados para apoiar partidos políticos nacionais ou para financiar campanhas eleitorais. No passado, o Parlamento Europeu deu início a procedimentos para recuperar estes fundos quando considerou que tinham sido utilizados de forma incorreta. In Denmark, the Danish People's Party has used this group funding to support the Facebook campaigns in the run-up to the Danish election, Danish national elections. There have also been similar cases in France, for example, with the Front National back then, so it's quite some time ago, where group funding was also misused for the purpose of the national party and national candidates. Outros fundos do Parlamento Europeu são pagos aos deputados para estes contratarem os respectivos assistentes.